gravado, porque estou em Brasília participando do Congresso Espírita de Brasília, razão pela qual hoje não conseguirei fazer essa live como costumamos fazer, ao vivaço, direto do meu Cafofo em Laranjeiras. Mas, antes de viajar para o Distrito Federal, deixei aqui o estudo de hoje e que, em certa medida, ele está conectado com o que eu falei ontem, sábado, neste congresso em Brasília, que tem como tema a abordagem dos assuntos alusivos à crise ambiental e à crise climática à luz da doutrina espírita. E eu acho que é um bom tema porque ele também se conecta com pelo menos 2 capítulos do livro Sabedoria no Dia a Dia que a gente está lançando, e porque são abundantes os sinais de que algo está errado e que a gente precisa corrigir o rumo. Sabe aquela história? Preste atenção aos sinais, porque em muitas correntes místicas, quando se fala assim, como é que eu percebo Deus? Onde está Deus? Cadê Deus que eu não estou conseguindo perceber a presença? E aí um recado recorrente assim de alguns sábios é: Deus está nos detalhes, né? Deus está nas coincidências e Deus está presente nos sinais. Preste atenção às informações que chegam de forma direta ou indireta, objetiva ou subjetivamente, e que, quando a gente está atento, você vai construindo, digamos, uma convicção a respeito do que está acontecendo e do que importa fazer. Eu vou pegar dados factuais aqui para começar a nossa prosa. Eu estou muito preocupado com a preocupação elevada de especialistas do Brasil e do mundo que estão mapeando, estão filmando ou fotografando, estão documentando o embranquecimento dos corais. Os corais são sistemas vivos que abrigam uma cadeia ecológica diversa. Os ecossistemas marinhos estão profundamente vinculados à existência dos corais. E eles estão ficando com a cor bem branquinha, o que, do ponto de vista da biologia marinha, significa, resumidamente, o seguinte: os corais estão morrendo. Então, se você não está antenado, porque isso está pipocando em tudo que é veículo de comunicação, mídias digitais, mídia impressa, mídia televisiva, isso está aí. O Brasil jamais viu tantos corais embranquecidos, isso está ocorrendo principalmente no litoral do Nordeste, na grande barreira de corais da Austrália. Eu já fui para outro lado do mundo, que é a maior configuração de corais do planeta. 70% dos corais estão embranquecidos. E aí temos uma situação muito preocupante, porque isso impacta, como disse, os ecossistemas marinhos e afeta as colônias pesqueiras, a obtenção de proteína a partir do pescado, porque se os corais servem de abrigo, supermercado, motel, área de lazer e entretenimento de muitas espécies, a inexistência dos corais vivos compromete algo que faz toda a diferença. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, porque está acontecendo agora, nesse momento. O segundo ponto, eu estou falando aqui, preste atenção aos sinais do que está acontecendo no mundo, e eu vou puxar primeiro para o lado da mudança do clima. A dengue, eu já falei isso muito no Papo das 9 dos dias úteis, né? O Brasil teve esse ano de 2024, a gente está ainda no mês 4, abril, a explosão sem precedentes do número de casos oficiais de dengue. Mais de 3 milhões de pessoas oficialmente, porque tem subnotificação, tem muita gente que pegou dengue e não entra na estatística. 3 milhões esse ano. Há várias questões alusivas a várias causas do porquê que isso está acontecendo, né? Assim, prevenção faz toda a diferença, mas
Se não há prevenção, o mosquitinho fica livre, leve e solto e vai se multiplicando. Agora, a variável é importante, preste atenção aos sinais. Todos os especialistas e epidemiologistas ligados ao estudo do Aedes aegypti e dos meios de reprodução do mosquitinho que causa essa doença, que é grave, pode levar à morte, causar alguma sequela, é muito desconfortável. Dengue é uma encrenca. Tem impacto sobre produtividade, sabe? A pessoa deixa de trabalhar, ela fica inoperante um tempo. Ela vai ocupar espaço nos hospitais, assim, nem que seja para fazer diagnóstico, vai ter que entrar na fila. É um pesadelo, mas é um pesadelo em escala, porque impacta outras questões da vida da gente, coletivamente falando. Bom, a principal variável que explicaria a explosão do número de casos de dengue em nosso país é a elevação da temperatura média. Isso é impressionante. Como é que você acelera o processo de reprodução e de expansão das áreas onde os mosquitos se sentem à vontade, porque você começa a ter um maior raio de ação do mosquitinho. Muito bem. Um outro ponto que é muito importante a gente atentar. Esse dado veio do final do ano passado, a gente ainda está no mês 4, não faz tanto tempo assim. Pela primeira vez na história, o Brasil descobriu que tem deserto, zonas áridas. A gente tem o semiárido nordestino. O semiárido, quem vê, eu sou filho de paraibano, o nordestino conhece as agruras da seca. O semiárido já é algo hostil para quem depende da pouca água disponível que cai do céu. Árido é deserto. Você mede isso pela quantidade de chuva. O Brasil, pela primeira vez, descobriu-se que temos zonas de deserto. Não havia antes. Elas passaram, essas áreas desérticas, a existir. E isso predominantemente no Nordeste. Isso tem implicações várias sobre subsistência de populações, ainda que mais rarefeitas nessas regiões, políticas públicas que procurem, de alguma forma, verificar. É interessante fazer aqui uma política de promoção da criação de animais e de uma pequena horta. No deserto, não. O deserto é encrenca. É encrenca. Falando em deserto, essa semana que está se encerrando agora, você deve ter visto no noticiário, nós tivemos em Dubai, nos Emirados Árabes, um fenômeno absolutamente anômalo, fora de esquadro, relativo ao novo normal do clima, um evento climático extremo, uma chuva forte para os padrões deles. Dubai é deserto, tá, gente? Eu já estive lá. Dubai é deserto, ok? Uma zona árida onde chove muito pouco. Pois bem, esta semana choveu em Dubai em menos de 48 horas, o que costuma chover o ano inteiro. Vou repetir. Esta semana choveu em Dubai em menos de 2 dias, o que deveria ter chovido pela previsão o ano inteiro. Enchente em Dubai. Enchente. Assim, aquele aeroporto que é um dos maiores do mundo, né? O aeroporto de Dubai, os aviões fazendo manobra debaixo d'água, porque eles não... Imagina, você ergue uma cidade no deserto, você nem pensa muito em drenagem de água de chuva, porque não vai cair. A última vez que choveu algo parecido em Dubai, segundo a série histórica deles lá, foi há 75 anos atrás. Bom, se você quiser ir mais longe nessa prosa, porque eu acho importante, vamos fazer as conexões. Papo das 9 de domingo é papo cabeça, para a gente ficar antenado no que está acontecendo e tendo consciência desse processo,
tomar as melhores decisões. É para isso que eu estou aqui, tentando ser útil. No ano passado, a Organização Meteorológica Mundial, aliás, foi esse ano, mas olhando para o ano passado, dizendo assim, 2023 foi o ano mais quente da história das medições que se iniciaram lá pelo século XIX com os equipamentos adequados. E aí, a Organização Meteorológica Mundial também chegou à conclusão de que os últimos 9 anos, de 2015 a 2023, foram sucessivamente os mais quentes da história. E 2024 está, ó, indo nessa direção. Lembrando que em 2023, vocês se lembram quando eu pedi licença do Papo das 9 para dizer, estou indo para a Amazônia porque está acontecendo uma seca recorde dos rios principais da região norte. Rio Negro, Solimões, Tapajós, e estava tendo queimadas horrorosas nos arredores de Manaus. Eu fui para lá documentar. No momento que eu viajei, estava acontecendo, e depois isso se confirmou e foi muito dramático, uma mortandade recorde jamais vista no Brasil, em 2 lagos da Amazônia, de botos, tucuxi e boto cor-de-rosa. Aproximadamente 300 botos morreram. E aí houve todo um cuidado dos institutos que protegem, mapeiam o comportamento dessas espécies, para fazer autópsia, analisar as vísceras, fazer vários exames. Isso dá muito trabalho, isso custa caro, mas havia recurso para isso. E eles chegaram a uma conclusão. Essa mortandade recorde de botos foi causada pelo superaquecimento da água, que chegou a inacreditáveis 39 graus. Você imagina entrar numa água, num rio ou num lago da Amazônia, com uma temperatura de 39 graus. Os botos, eles se parecem, mas não é a mesma coisa. Os botos não resistiram. Eles não resistiram. Eu poderia prosseguir aqui, mas já se passaram 13 minutos aqui de uma breve exposição para você ficar ligado ou ligada nas conexões. Nós estamos falando de um planeta que está aquecendo. E o aquecimento do planeta é causado, isso está amplamente demonstrado, diagnosticado, mais de 97% dos artigos publicados em periódicos internacionais, revistos pelos pares, publicações como Science, publicações como Nature, e toda a comunidade científica de todos os países do mundo, todos, países ricos, países em desenvolvimento, e os países pobres que têm algum recurso para ter uma comunidade científico-acadêmica, todos, é inacreditável isso. Todos os países, as principais instituições públicas ou privadas desses países, reiteram, ratificam a informação. O aquecimento global é causado pelo homem, pela queima de petróleo e derivados, carvão mineral e gás. Tudo que se tira debaixo do solo e queima para produzir energia ou para movimentar o setor de transporte com os derivados do petróleo. Estou falando de querosene de aviação, diesel, gasolina, né? Tudo isso queimado produz um gás que vai aquecendo o planeta. Essa é a mãe de todas as batalhas, a crise climática. Não é a única do nosso tempo. A gente tem o problema causado pela escassez de água doce limpa, da produção monumental de lixo, resíduos, principalmente plásticos, que não se degradam com facilidade. A gente está saturando o planeta de plástico e o feitiço se volta contra o feiticeiro, porque o plástico vai se degradando lenta e progressivamente até se transformar numa farofa invisível, e essa farofa se infiltra em micro-organismos como plâncton,
como animais que a gente eventualmente come, quem é carnívoro, e bota esse plástico para dentro. O microplástico, assim denominado, já está dentro de nós. Não se sabe ainda exatamente em que nível de interferência esse plástico microscópico determina sobre o nosso metabolismo. Isso não está suficientemente claro, mas é um corpo estranho. No mínimo causa uma inflamaçãozinha. E na área da saúde, inflamação é encrenca, né? É encrenca. Bom, são muitos os problemas de destruição das florestas, pulverização exagerada de agrotóxicos e por aí vai. Aonde eu quero chegar? Aí eu vou começar a resvalar agora, peço vênia, peço um tempo, para a gente começar a fazer aqui uma breve exposição, tentando elencar aspectos do espiritismo, da doutrina espírita a respeito desse tema. Alguns espíritas relativizam o problema, dizendo, mas o livro dos Espíritos, que é a base da doutrina, fala no capítulo das leis morais, que são as diretrizes que regem a vida e o universo. Leis morais foi o nome que Allan Kardec deu para tentar organizar o conjunto de informações que aludem às formas com que você, de maneira imutável, porque isso atravessa os tempos, isso nunca vai deixar de ser assim, é o software do universo. E a programação é divina. Então não são leis mutáveis, são leis perenes. Lá tem a lei de destruição. Aí alguém vai dizer assim, André, mas tudo isso que você está falando aí está na lei de destruição, os espíritas já falam disso. Eu questiono essa interpretação. Não sou dono da verdade. Estou abrindo um debate aqui. Não pode chamar isso de algo condizente com a chamada lei de destruição. E por que não? Meu entendimento da lei de destruição que está no livro dos Espíritos. A lei de destruição, ela, para ser devidamente entendida, ela precisa ser associada a uma outra lei do universo, que é a lei de evolução. Ou seja, tudo no universo é dinâmico, não é estático, tudo evolui. Tudo se transforma o tempo todo. E na linha do tempo, essas transformações são bem importantes, né? Significa dizer que, por exemplo, planetas vão surgir, estrelas vão surgir, planetas vão desaparecer, estrelas vão colapsar. Então, tudo obedece a um determinado ciclo, se transformando o tempo todo. O nosso planeta, por exemplo, tem aproximadamente 5 bilhões de anos e nunca foi igual. Esse planeta já foi um magma incandescente que se resfriou, teve a sua fase, eu vou resumir aqui porque isso vai longe, teve a sua fase totalmente coberta de água, depois apareceu o primeiro bloco de terra e de rocha, Pangeia, todos os continentes agregados e juntos, assim, depois isso começou a fracionar e começou a ter outra configuração, e isso não cessa, isso não termina. Quem é geólogo sabe, a transformação é constante. Para haver transformação, há destruição. Esse é o ponto. Você faz uma reforma da tua casa, vai ter destruição. Vai ter entulho, vai ter quebradeira. A evolução implica em transformação, determinando que as formas anteriores deixem de existir. Então vamos lá. Quando a gente fala, né, de extinção de espécies, nós já tivemos algumas extinções em massa de espécies. Todas elas por razões naturais. O homem nem existia quando o dinossauro desapareceu. Isso é um processo dinâmico. Evolução. Evolução em curso, você repagina a vida. Opa, isso aqui não tem mais lugar aqui, isso aqui vai desaparecer. Quando a gente fala das atuais listas de espécies ameaçadas,
do reino animal e vegetal, é triste da gente constatar que pela primeira vez na história desse planeta, o desaparecimento das espécies não está associado a um fenômeno natural, que é o da lei de destruição. Está associado a um agente destruidor, que é o Homo sapiens sapiens. Somos nós. Nós estamos destruindo avassaladoramente seres vivos do reino animal e vegetal, e isso tem implicações. Isso não está colocado na lei de destruição. Do meu ponto de vista, isso não combina. Lá no livrinho, no Livro dos Espíritos, Kardec também observa. São duas as situações em que a gente vai entender, isso é espiritualidade maior falando, respondendo às perguntas feitas por Kardec. Em que circunstâncias é lícito perante Deus que o homem destrua, por exemplo, os animais? E a resposta da espiritualidade lá no século XIX é: se houver necessidade, olha a palavra aí, necessidade, ou se houver risco para a sua vida. O que se pode depreender disso? Bom, existe, portanto, a possibilidade de você justificar perante as leis de Deus, vamos colocar assim, a destruição de um animal, a morte de um animal, em havendo necessidade. Que necessidade seria essa? Por exemplo, necessidade alimentar. O provimento dos nutrientes necessários para a sua subsistência, sua resiliência, para que você não pereça. Nós estamos no século XXI e, obviamente, temos a opção de comer ou não comer carne. Eu não vou entrar no mérito do que é certo ou errado, eu vou fazer a seguinte especulação aqui. Nós temos opções. Quem quiser encontrará opções. Se não, de abdicar do consumo de proteína animal, de reduzir drasticamente esse consumo e não deixar de ter os nutrientes mínimos necessários para ter saúde e longevidade. Eu estou fazendo a comparação com necessidade, que está lá no Livro dos Espíritos, para você matar um bicho. A outra questão é o risco de vida, ou seja, se você está ameaçado por uma determinada espécie, eu nem quero dar exemplo, se é uma situação limite, ou ele ou eu, você terá a prerrogativa de, para se defender, se a única solução é essa, matar mesmo o ser vivo que lhe oferece algum risco. Esse é o ponto. Em relação à caça, só para quem quiser, estou dando spoiler aqui dessa parte do Livro dos Espíritos, a observação da espiritualidade maior é taxativa do ponto de vista da ignorância num nível absurdo e da crueldade relacionada à caça, ao esporte, assim que alguns acham. Eu gosto de caça, eu vou entrar no mato para matar bicho. Não é por necessidade, o bicho não te ameaça, você está indo na direção dele e você quer matar pelo prazer de matar. Esse é o ponto que a doutrina espírita coloca, arruma as ideias do ponto de vista da lei de destruição de uma forma geral e da questão dos animais em particular. Portanto, meus amigos, temos aqui uma questão muito séria, e eu me preocupo especialmente com jovens, quem está chegando no mundo agora, está começando a ter a noção do que é o planeta, do que são as pessoas, e começa a construir uma imagem muito, eventualmente, pessimista de que esse mundo está sendo progressivamente dilapidado, destruído, e que isso ameaça não apenas as outras espécies, mas a nossa. Essa semana eu recomendei, no Papo das 9, da última sexta-feira, um livro, e eu comentei rapidamente aqui o seguinte, um livro muito bonitinho para criança, chamado O Conto da Baleia, da Karen Swan. Livros do gênero como esse, eu li aos montes quando eu era pequeno. Eu ganhava de presente, meus pais compravam, livros infantis. Aí você vai ler um livro desses naquela época,
São fábulas, assim. É possível conversar com o bicho vai falar como é que é a vida, por exemplo, como uma baleia, né? E você vai conversar e vai interagir e se forma uma amizade. Normalmente é assim, essas fábulas. Hoje em dia, quando você tem um livro com esse perfil, e é o caso esse, por exemplo, o menino faz amizade com a baleia leva o menino para uma viagem no mar e mostra como a poluição causada pelo descarte de lixo, sobretudo plástico, e a falta de cuidado com o meio ambiente, estão destruindo os oceanos e os seres que neles vivem. Então é um livro encantador sobre amizade, esperança, amor, mas que apresenta uma mensagem ecológica total, total. Aqui nessa parte, olha que bonitinhas as ilustrações, eu mostrei sexta-feira. Tartaruga, gaivota, golfinho, foca, todo mundo enroscado com plástico. Isso as criancinhas estão vendo, elas têm que ver. O meu amigo Adeilson Salles fez um livro e me colocou na capa aqui porque eu teria sido, digamos, o muso inspirador do livro, porque eu falei a expressão grito da terra e a gente conversou um pouco sobre aspectos desse momento dramático da humanidade nesse planeta, que a gente está destruindo a nossa casa no universo. Aí o Adeilson fez o livro O Grito da Terra. O Grito da Terra. Que é exatamente nesse espírito. Bonitinha a Terra aqui, ó. Nosso planetinha é tão bonito. É o menino, Denis, que consegue estabelecer contato com animais que vão explicar para o Denis por que eles entraram no quarto do menino, o que está acontecendo com a floresta, que não é mais um lugar seguro, não é um refúgio adequado, e eles foram se refugiar no quarto do Denis. E aí surge uma amizade dele com a Márcia Lenta. O Adeilson é craque nessas coisas. Em vez de Marcha Lenta, é a Márcia Lenta, que é uma preguiça. Olha que bonitinha a preguiça aqui. Que vai contando a história do que é viver num lugar inóspito como esse. E aí entra o professor Camaleôncio para explicar, assim, com sabedoria, aspectos da nossa espécie que remetem aos riscos para todos os seres vivos, inclusive para nós mesmos, da destruição sistemática do meio ambiente. Então, os tempos mudaram. O livro para criança hoje, em boa parte dos casos, passou a ser livro que traz o aspecto lúdico, da fantasia, a fábula, e de repente você aterrissa no mundo real, que é esse. A gente precisa fazer alguma coisa, e precisa fazer rápido. Aí eu vou sair do universo infantil, vou voltar aqui para o nosso mundo dos adultos. Adultos, entre aspas, porque a gente está fazendo coisa que adulto não devia fazer. A gente, por vezes, ignora como certos hábitos, comportamentos, estilos de vida, padrões de consumo aceleram a degradação, devastação, destruição desse planeta. E isso está colocado nas mensagens do livrinho, gente, que vocês conhecem bem, que acompanha o Papo das 9, quarta e sexta, ou pegou lá no início, quase 2 anos todo dia, durante a pandemia do Papo das 9, Carlos Torres Pastorino. Há 6 décadas atrás, quando ele fez esse livrinho, 288 mensagens, boa parte das mensagens versa exatamente sobre a necessidade do cuidado. O cuidado com a nossa casa planetária. Eu estou me lembrando aqui do livro do teólogo Leonardo Boff, que falava da ética do cuidado, né? Essa questão de você saber cuidar. O nome do livro é Saber Cuidar, do Leonardo. E Pastorino elaborou mensagens sintéticas, eivadas de sabedoria para dar esse toque, esse papo reto na gente, num período que não tínhamos a destruição ambiental, estou falando de 6 décadas atrás, na escala de hoje. Ninguém falava em crise climática quando o Pastorino escreveu isso.
A Amazônia não estava ameaçada quando o Pastorino fez Minutos de Sabedoria. Pelo contrário, o processo de destruição da Amazônia veio depois, há muito tempo depois desse livro ter sido lançado. Mas as questões que envolviam o risco de algo ruim acontecer, e acabou acontecendo, já estava ali, sabe, na psicosfera. O pós-guerra, a industrialização, o inchaço das cidades, a população crescendo, tudo isso representava de alguma forma a necessidade de um cuidado que faltou. Então, no livro que a gente está lançando, hoje em Brasília, hoje domingo, lançamos ontem, mas hoje prossegue. Tem 2 capítulos que eu peguei aqui do Minutos de Sabedoria, 2 dos 32 capítulos explicitamente ligados ao tema de hoje do Papo das 9. Um dos capítulos foi inspirado na mensagem 102 desse livrinho, que está aqui agora, que eu nominei, porque Pastorino no Minutos só numerou, não colocou título. Por isso que o livro deu muito certo, porque mensagens curtas, você não precisa botar título, vai botando número. Aqui eu coloquei em favor da vida. Eu vou repetir a mensagem do Pastorino e depois vou resumir o que eu falei para a gente ter essa noção do senso de urgência e dos alertas piscantes que vêm de longe e que a gente precisa entender o que significa para ter o firme propósito de mudar o que dá para ser mudado. Então vamos lá. Aspas para Pastorino. A terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar desde que nasceu, a água para descedentá-lo, o alimento para sustentá-lo, a residência para protegê-lo. E você, o que é que dá em retribuição? Está contribuindo para a prosperidade da terra que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado? Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. Eu devo dizer que este capítulo do meu livro, capítulo 4, inspirado na mensagem número 102 do Minutos de Sabedoria, me fez lembrar um capítulo meu de outro livro, Espiritismo e Ecologia, que fala exatamente de uma mensagem que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Deixa eu botar certinho aqui. No livro Alvorada Cristã, em 1949, pré-Pastorino, pré-Minutos de Sabedoria. Mas o que Pastorino escreveu aqui, e que inspirou a minha digressão aqui, eu fiz a conexão com outra coisa do Chico Xavier aqui. Confuso, mas vocês vão entender. Que foi a mensagem que eu já li no Papo das 9, que está nesse livro, que foi ditado pelo espírito Neio Lúcio a Chico Xavier, Alvorada Cristã, que fala de um rapaz de 21 anos que não estava fazendo nada, estava se espreguiçando em casa todo dia, não queria trabalhar, não queria se envolver com mão de obra voluntária, não queria estudar, não queria nada, ficava em casa. A mãe que cuidava do garoto, só tem a personagem da mãe, não tem a personagem do pai. E a mãe, muito desalentada com essa situação, faz uma prece fervorosa até que a espiritualidade maior se manifesta. Ela fez uma prece, pedindo, pelo amor de Deus, me ajudem, o meu filho não me ouve. Eu peço para ele usar o tempo dele, empregar a energia dele em algo que lhe faça bem, que ele se sinta útil, que ele produza, que ele se encaixe em algum projeto que lhe alcance o coração. Mas ele está lá paradão, não faz nada. E não tinha celular, tá? Só para dizer. Naquela época não tinha nem tela digital. 49 não tinha nem televisão, cara. Você ficar parado sem fazer nada, eu não sei nem direito o que tinha para fazer. Ficava lá olhando a paisagem, né? Lendo um livro, jogando conversa fora com os amigos. Você ficava ali de bobeira, tocando a vida.
Sabe lá Deus como? Incomodada com a situação, a mãe faz uma prece fervorosa e um espírito de luz em desdobramento. Quando o Levindo, que é o nome do rapaz de 21 anos, está dormindo, encontra com o Levindo e dá um toque. E começa a fazer a conta da vida sobre tudo o que já aconteceu em relação ao provimento de alimentos para o Levindo. Então, ele fala que ele já comeu, Levindo, com 21 anos de idade, 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros, 3.000 peixes, aí vem para as frutas, vem para os legumes, vem para o trigo, fala do amor da mãe, do amor do pai, fala do sacrifício que os adultos próximos dele determinaram para ele ter saúde, resiliência, uma boa educação, etc. E aí, no final, o camarada chega, o espírito de luz, e diz: e o que você tá dando? De que maneira você está retribuindo todo o trabalho que o planeta e as pessoas próximas de você realizam em teu proveito? É muito impressionante esse capítulo, que está aqui no livro Espiritismo e Ecologia, e que está, do meu ponto de vista, a ideia está contida de forma bem sintética na mensagem do Pastorino. Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. E no capítulo, eu abro aqui minha curta digressão dizendo que o brasileiro vive em média 75 anos aqui nesse país. Isso foi muito impactado, a taxa, eu diria, média de existência, né? Vida útil. Caiu por causa da pandemia e caiu também por causa da violência, elevado número de óbitos que incide sobre jovens por fatores violentos, né? Homicídio, acidente de trânsito, etc. Muito bem. Aí eu faço a seguinte reflexão. Nós geramos, por dia, lixo, inevitavelmente. Rico, classe média e pobre. Todo mundo gera lixo. Uns mais, outros menos. Quem tem mais poder aquisitivo tende a gerar mais lixo. Se você quiser pegar uma conta bem conservadora, abaixo de cidades como Rio, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Vitória, né? De qualquer capital do Brasil. Tem 27 estados, eu não vou falar todos. Nós geramos, em média, mais do que 1 quilo por dia, mas eu fiz a conta pensando em 1 quilo por dia de lixo. Se você resolve reciclar, eu vou separar o lixo seco para reciclagem. O que é lixo seco? É papel, papelão, plástico, vidro e metais. Antes de falar dos recicláveis, vamos lá. Metade de todo o lixo gerado numa vida, eu estou destinando de forma inteligente. Se eu separar os recicláveis, eu vou estar destinando de forma inteligente. Isso não vai ocupar espaço no lixão ou no aterro sanitário. Isso vai voltar para a cadeia produtiva. É economia circular, é inteligente, é sustentável, é bom para a economia, é bom para a ecologia. Reciclar é bom. Agora, se você quiser pegar outra metade que não é de lixo seco, é de lixo orgânico, resto de comida, fruta, legume e verdura, e resolver dar uma destinação inteligente, porque isso daí também pode ter utilidade serventia. Pode ter, não. Tem. Para a produção de adubo orgânico, por compostagem. Aquilo vai virar adubo. Você não precisa comprar adubo. Adubo pode vir do lixo. Aqui em casa vem das minhoquinhas. A gente separa lá o lixo orgânico para elas comerem. E depois elas produzem humus. E é incrível, o humus não tem patogênio. Você pode pegar no cocô. O cocô da minhoca é humus. E ele tem cheiro de terra molhada. E ele mantém a... Olha que bonitas plantinhas aqui de casa, todas nutridas com humus da minhoca que tem origem no lixo orgânico. Aqui dessa casita. Que passa, cabrão? E aí eu sou praticamente lixo zero. Eu sou praticamente lixo zero. Agora, se eu não fizesse reciclagem, né? Se eu não separasse lixo seco, e se eu não separasse lixo orgânico? Se tudo fosse para lixeira, eu não quero nem saber, não quero ter trabalho, vida que segue. Não dá trabalho, tá? Só para deixar claro. Não dá trabalho nenhum. Sabe, vivendo 75 anos,
a idade média do brasileiro, gerando 1 quilo de lixo por dia, a gente gera mais. Ao final de uma existência, se eu não separar nada, se eu não separar para reciclagem nem para produção de adubo, sabe quanto de lixo você vai deixar nesse planeta? Sabe qual vai ser o seu legado nesse planeta? Numa conta conservadora, 27 toneladas de resíduo. 27. Uma pessoa. Sabe aquele livro que eu escrevi, A Força do Um? Essa é a força do um. Só que é uma força ruim. Quando você... tô nem aí, deixa rolar. É muito triste que a gente não assuma a responsabilidade pelo nosso resíduo. Tem muita coisa em jogo aí. Eu acho que é um ato de egoísmo em relação ao próximo e em relação ao planeta. Em relação ao próximo, porque o próximo se beneficia dessa segregação do teu lixo. Recicláveis, vai ajudar famílias de catadores. Lixo orgânico vai determinar a melhoria da qualidade de vida de quem se debruça sobre o trabalho de produzir adubo a partir da compostagem. Eu não vou falar do capítulo todo, mas a gente está falando exatamente disso. Fala do Papa Francisco, 2015, encíclica Laudato Si, ele falou: a crise ambiental é uma crise ética, porque essa crise só existe porque nós não estamos fazendo a coisa certa. Ela tem origem a partir da nossa, eu diria, leniência, a irresponsabilidade. Tudo bem, não é assunto meu, joga o lixo no lugar errado, desperdiça água, a água tá vindo da torneira do mesmo jeito, eu não tô nem aí, deixa a torneira ligada, lava o quintal com mangueira, gasta 50 mil litros para lavar o quintal, regar as plantas, mangueira, bate papo com o vizinho com a mangueira aberta. Gente do céu, pelo amor de Deus. Para. Tá errado, não tá legal isso. Isso vai acelerando a entropia, que é uma palavra boa, que é o desgaste acelerado, né? É o desgaste que pode ser acelerado ou não. A entropia é um fenômeno natural. A entropia é como as coisas lenta e progressivamente vão se degradando. Isso tem um tempo. O nosso planeta não vai durar para sempre. Agora, quando você acelera os mecanismos de destruição, é perigoso, porque o planeta não depende de nós. Nós dependemos do planeta. É sempre bom lembrar isso. Isso é um bom assunto na área da educação ambiental. Então, fui por aí. O outro capítulo do livrinho de Pastorino, mensagem 36 daqui, inspirou a mensagem 26DK do livro novo. São 2 capítulos que versam sobre assuntos ambientais. Esse daqui aborda estritamente a nossa relação com os nossos irmãozinhos em evolução. Eu já falei aqui da questão dos animais, da lei de destruição, mas aqui eu vou dar um complemento. Aspas para Pastorino. Não maltrate os animais. São também filhos de Deus, irmãos nossos menores, que não adquiriram a faculdade do raciocínio abstrato, mas são amigos que precisam da nossa ajuda e carinho. Não lhes imponha trabalhos demais. Alimente-os bem. Trate-os em suas enfermidades. Faça com essas criaturas de Deus que dependem de você o mesmo que você gosta de receber dos anjos do bem. Gente, isso aqui 6 décadas atrás, o Brasil... Só para você saber, o que era o Brasil quando o Pastorino escreveu esse texto? O Brasil era um país rural, a maior parte da população vivendo no campo. Portanto, tração animal, não tinha a indústria automobilística desenvolvida como tem hoje, essa frota numerosa de veículos automotores. Não, o Brasil era um país em que os animais eram usados como meio de transporte, principal meio de transporte, inclusive nas cidades.
Eu, quando vim pequeno aqui para o meu endereço em Laranjeiras, eu nasci aqui em outro prédio, eu sou dessa área aqui. Tinha cavalinho, tinha charrete, como tinha cavalinho e charrete em Petrópolis, como tinha cavalinho e charrete na ilha de Paquetá. E tome chicote no lombo do cavalo. E ninguém estava preocupado, não tinha legislação apurada como tem hoje, que defende o direito dos animais. Nem em Paquetá, nem em Petrópolis você vai encontrar, como encontrava antes, cavalinho e charrete, porque existem políticas de substituir por veículos elétricos. É a modernidade, graças a Deus. Não tem mais no Brasil, como tinha na minha infância, a facilidade de você primeiro ter circo. Tinha muito circo, né? Ah, chegou o circo na cidade, todo mundo vai ver. Todo circo tinha bicho. Todo circo tinha animal. Hoje, é difícil você encontrar animais em circo. É difícil. Porque tem legislações muito rígidas que protegem os direitos dos animais. Isso mudou muito, mas não ainda completamente. No capítulo, a gente faz uma contabilidade. Eu fiz essa pesquisa. São dados de hoje. O livro acabou de sair. São dados atualíssimos. Eu começo o capítulo dizendo: nunca tanto se preocuparam com os direitos dos animais quanto nos dias de hoje. Só que apesar do avanço da legislação e da multiplicação do número de defensores dessa causa, a escalada de morte imposta aos animais, pelos mais variados motivos, segue desenfreada em países como o Brasil. Aí eu compartilho alguns dados. O primeiro deles, IBGE, que é dado oficial, Brasil, ano passado, que foi o ano que terminou. Então você consegue fechar a conta, fechar o balanço do ano inteiro. A produção de proteína animal, ou seja, animais que são abatidos para servir de comida no Brasil, para serem exportados, ultrapassou, e foi um recorde, 30 milhões de toneladas por ano. 30 milhões de toneladas por ano de animais. Destaque para os frangos abatidos. Esse número é absurdo, gente. Por ano, 5 bilhões e meio de aves abatidas para consumo interno e para exportação, o que dá uma média de 15 milhões de aves abatidas por dia. Quando o assunto é tráfico de animais silvestres, que é crime tipificado no Código Penal, a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, RENCTAS, estima em 38 milhões de animais por ano retirados das matas para venda clandestina. E esse comércio só existe porque muita gente, de forma invigilante, compra um papagaiozinho bonitinho, uma outra ave que você achou fofinha, um caga de uma tartaruga, um macaquinho. Isso é crime. Isso é crime. E veja, a quantidade de óbitos no processo de encaixotamento, coloca na jaula, leva de caminhão escondido, abafa, asfixia, é brutal. A maior parte dos animais, desses 38 milhões, não vinga. E apenas 60 mil dos 38 milhões são recuperados, segundo a conta feita por essa prestigiada organização. Eu não consegui apurar dados confiáveis sobre o elevado número de óbitos de animais atropelados nas estradas brasileiras. O número é avassalador. Eu não quis pegar qualquer número, então falei, esse eu vou ficar devendo. E aí, meus amigos, a gente traz aqui os dados referentes a uma obra que eu também já falei aqui no Papo das 9, que tem 2 opúsculos. Olha aqui, 2 livrinhos, tem bichinhos na capa. Em Defesa da Vida Animal, Violência Não, volume 1 e volume 2. Editados
pela Federação Espírita Brasileira, em parceria com o Movimento pela Ética Animal e Espírito, MOVE. Então eu vou pegar aqui para a gente ter a sensibilidade de perceber que aquilo que a gente normatizou na nossa cultura pode ter implicações severas em relação aos processos de criação, engorda, transporte e abate. A regra no Brasil é que em algum momento desses processos, ou em todas essas etapas, haja dor, crueldade e sofrimento. Então vamos lá. Eu vou pegar o volume 1, trechos de pensamentos de Emmanuel, pela psicografia do Chico, do codificador Allan Kardec, de André Luiz, pela psicografia do Chico, e de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo. Esse é o compêndio aqui que foi reunido nesse livrinho, que é resultado do garimpo de mais de 200 trechos referentes a mais de 100 obras espíritas consagradas. Você pode encontrar essas obras na internet, quando você coloca lá o nome. Em Defesa da Vida Animal, Violência Não. Você bota MOVE, M-O-V-E, e você vai encontrar esse material disponível de graça. Então vamos lá, fazer aqui, ó. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Sobre os Animais. Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Depois, Kardec, página 14, é exatamente o trecho da codificação que eu falei. Kardec pergunta para a espiritualidade lá no Livro dos Espíritos: em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Em seu estado atual, são 160 anos atrás, tá? Aproximadamente. Resposta: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu um direito. E aí na questão 735, Kardec indaga sobre a caça. E a espiritualidade diz: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Da bestialidade. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação das leis de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem dotado de livre-arbítrio destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Então, gente, tem outros trechos aqui, só que a gente já está chegando no final. Eu queria resumir a ópera. Eu comecei o Papo das 9 fazendo menção a vários episódios que estão acontecendo essa semana ou nos últimos meses, que eu estou chamando de sinais. Sinais de alerta. Alerta piscante, para a gente perceber o que está em jogo quando a gente despreza o aquecimento global, despreza a destruição dos mananciais de água doce, que promovem a escassez de recursos hídricos, quando a gente exaure o solo pulverizando. Também foi dessa semana, eu vou ter que lembrar, o caso horroroso, abominável, do cometimento de um crime monumental cometido no Pantanal por um pecuarista rico, poderoso na região, dono de 11 fazendas, que investiu 25 milhões de reais para fazer durante 3 anos a pulverização de herbicidas e desfolhantes, segundo as investigações. Muitos dados constrangedores ali, evidências e provas. Ele pulverizou veneno, inclusive o 2,4-D, que foi usado como um dos ingredientes do agente laranja, lá no Vietnã, na Guerra do Vietnã, pelas forças americanas, destruindo floresta
para abrir caminho para o esconderijo dos Vietcongues, que eles se refugiavam na mata. Aí a brilhante ideia dos generais americanos destrói a floresta. Pois bem, esse pecuarista do Pantanal, ele pulverizou durante 3 anos, e os aviões, ó, veneno, 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 sobre a vegetação, a mata original, a floresta primária lá do Pantanal, dizimou 81 mil hectares, que equivale à cidade de Campinas. E por que ele fez isso? Para plantar capim e criar gado. Ele queria botar pastagem no Pantanal de Mato Grosso. Pelo amor de Deus, para. E está solto. Esse senhor está solto. O juiz, essa semana, negou o pedido de prisão feito pelo Ministério Público, com todas as evidências. Ele deve mais de 2 bilhões de reais em multa. Tem 2 processos nas costas e 15 autuações. Pelo amor de Deus, para. São os alertas, os sinais. A gente tem que botar uma trava nessa avalanche de ganância, de cobiça que destrói o que fica como legado para gerações futuras. Isso é abominável pela lei dos homens e pela lei de Deus. E a gente pode fazer muito. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa agir como eleitor. Esse ano tem eleições municipais. Você vai votar para prefeito e vereador, prefeita e vereadora. Escolha a dedo os candidatos que estejam à altura das suas expectativas também em relação ao saber cuidar. A arborização urbana é assunto de prefeito. Coleta e destinação final do lixo é assunto de prefeito. Tem muito assunto de prefeito importante aí e a gente votando, sabe, de orelhada. Não pode, escolhe. No mínimo haverá alguém menos ruim, menos pior, no mínimo. Bom, a gente pode e deve interceder, educando as novas gerações para serem cidadãos e cidadãs do bem. O que eu quero dizer com do bem? Movido por princípios e valores comprometidos com a vida, não com a morte. Comprometidos com a humildade, não com orgulho, com a simplicidade, não com ostentação. Então, livros que possam, de alguma forma, inspirar a garotada a fazer algo diferente do que a gente está fazendo por aí. Pais ou responsáveis participarem da reunião na escola dos filhos. Vai ter reunião de pais, vai lá. Faça sugestão de visita guiada, onde essa garotada pode ter uma experiência sensorial de algo que dá certo. Uma horta comunitária, uma estação de tratamento de água para os engenheiros explicarem, a gente tem que cuidar dos rios, senão o produto químico pode não dar vazão para a necessidade de depuração da água que vocês bebem. Uma usina de reciclagem de resíduos ou uma cooperativa pequenininha, vai lá, o catador vai dar uma aula de meio ambiente a partir da experiência diária dele, porque ele não é catador de lixo, isso é ofensa, ele não perde tempo com lixo. Ele coleta o que quem gera o lixo não percebeu, que é riqueza, que tem valor monetário, que tem uma economia por trás da reciclagem. Por que ter que usar automóvel para descer a rua, dobrar uma esquina e deixar o filho numa creche, numa escola? Leva a pé, leva de bicicleta. Por que a gente tem que defender agora? A reforma tributária está sendo votada no Congresso. Mais alíquota de imposto, eles vão definir isso lá no Congresso. Está cheio de lobby das grandes empresas de alimentação. Eles têm que elevar a alíquota de imposto sobre os ultraprocessados, que são esses biscoitinhos, esses refrigerantes, cheios de açúcar, cheios de sal, cheio de gordura, cheio de caloria. E a gente está vivendo uma epidemia de obesidade, de hipertensão. A gente está vivendo uma epidemia de problemas circulatórios com a alimentação. Na linha de frente da causa disso tudo. Tudo isso é meio ambiente, o meio ambiente começa no meio da gente. Esse é o recado que a gente está dando aqui. A gente precisa lembrar do nosso compromisso com a vida, que se renova a cada dia. Precisa
fomentar o despertar de uma nova atitude comprometida com a vida nos detalhes, no varejo das nossas ações. Cada um fazendo a sua parte, a gente vira esse jogo. Eu tô dentro. E você? Fiquem com Deus, tudo de bom. Até quarta-feira, com mais um Papo das 9 ao vivaço. Tudo de bom.